E aí, gente? Quem está preparado para a parte 2 do vídeo sobre a maternidade? Estamos aqui, vou tentar entregar. É engraçado que eu sempre anoto, assim, possíveis tópicos que eu posso falar, mas eu nunca sei o que vem. Eu tento gravar tudo num take só, então vamos ver o que sai, não é mesmo? Então tá bom. Quero começar o quê? Já fazendo uma correção do meu vídeo anterior. Se você não assistiu meu vídeo anterior, ele está aqui. Vou colocar aqui o site. Ai, que doida. Vou colocar aqui o link para vocês acessarem a parte 1. Mas eu já quero fazer uma correção que foi o quê? Eu amo que foi o quê? Uma amiga minha que deu um feedback. Ela mandou um áudio assim: Amanda, tô falando de você, sua maravilhosa. A Amanda me mandou um áudio assim: amiga, que interessante. Eu não sabia não que quem fazia o parto na Espanha era pediatra. Achei interessantíssimo. Aí pensei, da onde que ela tirou isso, gente? Menina, e aí fui reassistir o vídeo nessa parte e eu não falei pediatra mesmo? É isso aí, coisas que eu também não peguei na edição. Então, perdão, pessoal. Aqui quem faz o parto também é o ginecologista obstetra. E assim também foi o meu caso, tá bem? Então tá bem. Não sei editar ainda o primeiro vídeo, porque eu ainda tô aprendendo nesse processo. Então não editei lá no outro vídeo, tá bem? Então tá errado lá a informação, mas fica aqui a correção. Ai, o homem que até rimou. Ai, adoro. Vamos continuar? Então vamos continuar nosso papo maternidade, que vocês gostaram, né? Muita gente me escreveu, obrigada pelo feedback, eu amo, é muito importante pra mim ter essa comunicação, né, de mão dupla, porque praticamente eu fico fazendo o quê aqui? Um monólogo. Então quando vocês me mandam um comentário, mandam uma mensagem, eu fico muito feliz de saber que de certa forma tá impactando, que faz sentido, que fez vocês pensarem alguma coisa diferente. Então, é engraçado que hoje tá... Não sei se tem uma ordem, né? Porque semana passada eu falei muito sobre o parto, falei muito sobre o pré-natal. E aí é muito engraçado porque ontem nasceu um bebê de uma amiga que eu conheço. O filho dela, o Theo, vai pra creche e tá na mesma sala que o Noah. E ela estava grávida, teve neném ontem. E aí me fez ficar muito reflexiva de coisas que eu não tinha falado pra vocês no vídeo anterior, que eu acho que é interessante, sabe? Vamos por partes? Então vamos por partes. Primeiramente, porque daí eu também vou lembrando do meu próprio pré-natal também. Eu acho que é engraçado trazer um pouco dessa diversidade, né? Do que acontece aqui, do que acontece no Brasil. Lembrando, eu sempre falo isso em todos os meus vídeos, mas vou falar de novo. Lembrando que isso é a minha perspectiva, tá? Não significa que isso acontece em todos os cenários, todos os grupos. O Brasil é muito grande, a Espanha também é muito grande e dentro de toda essa diversidade ainda tem bolhas, né? As bolhas culturais, sociais, econômicas, intelectuais. Então é através da minha bolha que eu tô dando a perspectiva, tá bem? Então tá bem. Cara, sabe o que é muito doido? Ontem minha amiga Marina deu à luz ao segundo filho. E aí foi muito interessante porque eu percebi que o filho dela mais velho, né, não tinha ido à aula e ela tinha me falado que ele ia nascer nessa semana de novembro. E eu guardei a data porque essa semana de novembro eu também celebro o meu aniversário de casamento. Então eu tava assim, é ali no fim de novembro. Ontem Theo não foi à escola, então eu mandei uma mensagem para a Marina. Oi Marina, tudo bem? Percebi que Theo não veio, você tá bem, você tá precisando de ajuda, tá acontecendo alguma coisa? Só mandando todas as nossas vibrações positivas pra você, enfim. E aí à tarde ela me respondeu, falando que eles estavam bem e que o segundo filho tinha nascido, que eles estavam muito felizes e tudo mais. E aí várias reflexões dessa experiência, né? A primeira, ela me mandou a foto do neném dela. O que eu achei muito interessante já me fez abrir uma aba assim sobre o tema fotos. Porque eu senti naquele momento que ela realmente confia em mim. Por ela ter enviado a foto do filho dela pra mim. Eu sei que isso é uma coisa que geralmente no Brasil é muito comum, né? As pessoas mandam foto do neném no WhatsApp, às vezes num grupo que você nem conhece muito bem as pessoas, você coloca ali foto do seu filho. Nas redes sociais você coloca, né? Geralmente muita gente coloca.
Então, só que aqui não é normal isso. Então foi muito interessante, porque a partir do momento que ela enviou a foto pra mim, eu entendi que, cara, ela confia em mim. A gente tem esse relacionamento de confiança mesmo. E eles geralmente não colocam, gente, simplesmente o quê? Pela segurança da criança. Aqui é um tema muito sério, essa coisa assim de evitar ao máximo a exposição das crianças. É tão sério que quando a gente chega, por exemplo, na escolinha do Noah, tem placas, proibido tirar foto. As fotos que a professora tira durante o ano letivo, que depois vem para os pais, são fotos assim... só para ilustrar mesmo as atividades que eles fizeram. Então não tem uma selfie da criança, não tem um retrato da criança, são fotos assim, mostrando aqui o perfil de ladinho, ou assim, de costas, ou muito longe, que não dá para você identificar muito, pela segurança das crianças. Porque isso não é nem uma reflexão minha, isso foi discutido, a gente teve reunião de pais semana passada, e a professora falou sobre isso. Ela falou, a gente não sabe, a partir do momento que eu mando as fotos para vocês, de repente vocês vão achar super legal e vão compartilhar com os amigos de vocês, com a família, e a partir daí não tem mais controle. A gente não sabe para quem vai, então pela segurança das crianças, não vai ter foto. Propriamente dita. Então, assim, isso já não é uma super, assim, diferença, pelo menos do que eu vejo, assim, dos meus amigos do Brasil, é completamente normal postar foto. E, gente, não tô criticando quem posta, tá? Eu só tô falando das diferenças culturais. Eu acho que cada um sabe o que é melhor pra sua família, pros seus filhos, e a gente tá aqui tentando dar o nosso melhor. Mas justamente por estar inserida nesse ambiente aqui, e ouvir tanto sobre isso, sobre segurança, eu também não me sinto confortável de ficar mostrando o rosto do Noah, de expor, né, as coisinhas dele, enfim, expor. A gente ainda não entende muito bem o que pode acontecer, né, agora com deepfake, sabe, tanta coisa doida acontecendo. Então, é um tema louco, né, de pensar como cada lugar lida sobre o mesmo assunto. E é engraçado que até a escola, eles não têm redes sociais, as escolas não ficam postando fotos das crianças. As escolas aqui na Espanha, geralmente, as públicas principalmente, se você olhar de fora, assim, elas são muito low profile, assim, no sentido de muros altos e cimento, e não tem muita cor, e é tudo fechado, para a privacidade da criança mesmo. Você não fica vendo as crianças que estão lá dentro. Não é aquela coisa assim, sabe, grade. Então é um assunto muito, muito sério aqui. Então, voltando para a história da minha amiga que ontem teve filho, foi muito legal, porque nesse momento eu falei, cara, ela realmente confia em mim. E parece um negócio tonto, né? Mas aqui não é um negócio tonto, não é um detalhezinho. Realmente mostra que ela se sente confortável comigo. A gente se conhece aí mais de 2 anos, né? A gente se vê todo dia por causa dos nossos filhos. Os nossos filhos amam brincar juntos, então eu achei muito legal. Esse foi o primeiro. O segundo, ainda associado a esse nascimento, foi o anúncio do nome do filho, que eu acho que é uma diferença cultural muito doida que eu passei na pele, assim. Então eu vou contar um pouco da minha história e já associo com a história da Marina. Cara, eu não tinha muito claro qual seria o nome do Noah. Decidi na minha última semana, assim, de gravidez, que seria Noah, porque eu não tinha certeza. No meu caso específico, a gente tinha um desafio muito grande, porque... Bom, vamos dar o contexto, né? Eu queria um nome que a minha família fosse capaz de pronunciar. O Pradeep, que é indiano, também queria um nome que a família dele fosse capaz de pronunciar. E a gente também mora na Espanha, especificamente na região da Catalunha, que tem também uma outra pronúncia. Então, por exemplo, o J em espanhol é pronunciado R, né? Então, Juan. Mas aqui na Catalunha ele é pronunciado J, então Joan, né? Tem um nome em catalão, né? Então, muitas questões, assim. Então, não podia ser um nome, eu amo, por exemplo, o nome João, o nome do meu avô, inclusive, mas o pessoal daqui não ia conseguir pronunciar. E, além do pessoal daqui, o que eu me preocupava muito era a família do Pradeep, que também não ia conseguir fazer esse som do ão, né? E aí, muitas coisas engraçadas, assim, porque o próprio nome Theo, né, que eu citei aqui agora da minha amiga, era uma das minhas escolhas pro Noah. Eu sempre fui apaixonada pelo nome Theo, até
antes de entrar na moda, né? Teve uma moda aí que teve muito Theo, mas justamente por causa de um livro da minha adolescência, A Viagem de Theo, que foi o meu livro, assim, favorito por muitos anos. Só que Theo, na Índia, quer dizer óleo, tipo azeite. Então não dava pra gente colocar um nome que na Índia, pro Pradeep, o filho dele chamaria Azeite. Gente, maravilhoso, não é? Então tinha vários nomes, assim, que eu gostava e que daí não dava, e que o Pradeep gostava de uns nomes que eu falava, gente, pelo amor de Deus, não, horrível esse nome. Ai, gente, maravilhoso. Aí Pradeep, já falei também, né, a primeira língua de Pradeep é inglês, então Pradeep teve uma época que ele queria que Noah chamasse Ocean. Eu olhava assim, mano, Pradeep, eu entendi, maravilhoso, lindo, colocar o nome da criança de oceano, mas numa realidade do Brasil não dá, gente, numa realidade ali, interior de São Paulo, minha família. E foi tão engraçado que a gente foi pro Brasil quando eu tava grávida e Pradeep ficava, não, Ocean é lindo. Eu falei, mãe, fala Ocean. Minha mãe, Ocean. Eu falei, tá vendo? Virou uma banda de axé, gente. Não dá, sabe? Então, assim, foi muito difícil pra gente achar um nome que desse certo, sabe? Com todas essas culturas, porque a nossa família é plural e o Noah nasceu nesse contexto todo. Então, eu tive essa minha questão pessoal de não ter certeza do nome até o final. Porque eu não sabia, né? Não sabia se eu queria, se eu não queria, o que eu queria, os nomes que eu gostava, o Praj não gostava, os nomes que ele gostava, eu não gostava. Enfim, então a gente demorou aí. E aí foi muito interessante perceber a frustração das pessoas, né? Principalmente da família, quando a gente foi ao Brasil, todo mundo assim, e aí, já tem nome esse neném? Eu fui de 6 meses e meio. Não tem. Como assim, gente? Não tem nome? Não tem. Ah, mas eu quero bordar. Não tem nome ainda, gente. Como assim? Não tem nome. E a gente até brincou que pode chamar o bebê de Pradianca, né? Uma junção dos nossos nomes. A gente tá chamando de bebê Pradianca. Enquanto a gente não vem com um nome. E aí, sabe o que é o mais doido? Lembrando, né, de que toda essa rede de reflexão veio do nascimento ontem do neném da minha amiga. Ela anunciou ontem o nome do neném. E é muito engraçado, porque as pessoas aqui não perguntam o nome. Não perguntam, elas sabem que é um tema sensível. Porque consegue entender que gera uma pressão e uma expectativa nas outras pessoas? Então, se eu anuncio o nome X, e aí todo mundo começa a chamar o nenê do nome X, e aí, sei lá pro fim da minha gravidez, eu não gostei mais desse nome, o que é completamente normal, muito hormônio na grávida, muita coisa pra pensar. Nossa, será que eu viro refém de ter que manter esse nome agora por uma expectativa do outro? Então eu acho maravilhoso aqui que as pessoas não falam o nome, não há uma expectativa de ficar falando o nome e ninguém pergunta pra não ser inconveniente, porque aqui eu sei que no Brasil tem uma conotação de, nossa, eu tô curiosa, eu realmente me interesso, né? Eu quero saber, eu quero engajar ali. Aqui é tipo, não, é privacidade, você tem que respeitar, você não sabe se a pessoa, né, enfim, tem questões. Então eu acho isso muito interessante, porque ontem ela fez um anúncio do nome, inclusive no grupinho dos outros pais ali do colégio, falando, ai gente, nasceu o nome, né, enfim, o nome dele é tal e peso tal, e assim, eu achei muito engraçado. E aí eu fiquei pensando muito sobre as outras coisas que são distintas, assim, por exemplo, aqui não, geralmente, de novo, tá, gente? Não conheço todos os espanhóis desse país, não é mesmo? Então, um ou outro, de repente, sei lá, de repente as pessoas fazem o que eu vou contar aqui agora. Mas do meu círculo, eu nunca vi, eu também nunca vi nos grupos que eu faço parte, que é o quê? Um chá revelação, que é muito normal, tá muito normal no Brasil, né? Inclusive, eu e Pradeep, a gente não quis fazer, a gente nem sabia como seria aqui ainda, a gente não conhecia tantas famílias ainda, mas a gente não quis fazer, sei lá, porque eu acho que não é nosso perfil, assim, e de novo, nada contra quem faz, eu acho muito bonito quem faz, e o importante é você viver esse momento, né, e fazer sentido, e fazer o que faz sentido pra você e pra sua família, né? Mas é engraçado que pra mim e pro Praj, a gente desde o começo, vamos fazer? Não, nada a ver, né? Não, pra gente não tem nada a ver com o nosso perfil. E aqui é um negócio que, inclusive, às vezes o médico solta, assim, ah, que legal, você vai ter um menino. Tipo assim, sabe? Sem emoção nenhuma, porque
Eu já vi isso, depoimento de outras mães estrangeiras que tinham uma expectativa de ter um chá revelação e o obstetra revelou ali, ó, no ultrassom normal, porque não é comum para eles. Chá de bebê também não é comum, não é comum. Eu acho que aí entra numa coisa meio de superstição também, que inclusive isso tem na Índia também. A gente não fez. Eu tive um chá de bebê que eu ganhei surpresa, e eu tive um outro chá, que eu tive um chá da mamãe, que aí eu ganhei dos meus amigos daqui, que foi muito legal, inclusive, que foi o quê? Eles entendiam, né, que eu já estava preocupada com meu filho e já tinha toda uma expectativa e já estava ali amando cada momento, né, dele, me preparando o enxovalzinho dele. Então eu ganhei de presente surpresa dos meus amigos um chá da mamãe, que foi o quê? Como se fosse um chá de bebê, mas todos os presentes eram pra mim. Gente, isso me tocou de uma forma... Eu achei de uma sensibilidade, porque eu já tava, meu Deus, quase no 8º mês de gravidez, exausta, cansada, já não tinha mais posição pra dormir. Eu tive uma gravidez muito tranquila, nossa, deu tudo certo, graças a Deus. Mas no final, na reta final, eu já tava muito cansada, sabe? Já não tinha mais posição pra dormir, pra deitar. E foi muito legal. Então eles me deram desde, sei lá, uma bola de pilates, foi um dos presentes que eu ganhei, uma bolsa para maternidade, ganhei máscaras faciais, ganhei tipo creme, óleo essencial. Ai, sabe? De uma sensibilidade. Então eu achei isso muito interessante. E na Índia, o pessoal não faz chá de bebê porque é uma superstição mesmo. As pessoas não querem comemorar um serzinho que ainda não tá 100% pronto. Quase que, assim, com medo de que dê alguma coisa errada. Então, eles se mantêm, assim, muito privados, se mantêm, assim, muito na deles. Geralmente, as mulheres, inclusive, nem colocam fotos grávidas, né? Porque na Índia eles acreditam muito nessa coisa de mal olhado. Isso é muito forte lá no país, de acreditar. Então, eles ficam mais reservados. Diferenças culturais, não é mesmo? E aí, eu queria trazer mais uma coisa muito legal, assim, que eu vejo de diferença, que é o quê? Como eu comecei a fazer parte, já fica a dica, tá, gente? Se você tá grávida em outro país, ou se não tiver grávida, mas quer fazer amizade em outro país, eu sei que a gente não usa mais tanto Facebook, não é mesmo? Tem outras redes sociais aí. Mas o Facebook tem uma função muito legal, que é o quê? São as comunidades. Então você pode entrar lá e procurar sei lá, brasileiros em Barcelona, que foi o que eu fiz. Mães brasileiras em Barcelona. Aí, se você falou outros idiomas, aí você vai brincando, né? International Moms em Barcelona, International Families, lá. Então foi o que eu fiz. Comecei a jogar e comecei a fazer parte de todas essas comunidades. E aí, uma comunidade gera outra, que de repente eu já faço parte de um monte de grupo de WhatsApp, agora que eu não sei nem mais como que eu fui fazer parte, mas faço parte de vários. E é ótimo, porque te mantém informada, né, te mantém assim, te faz entender também muitas coisas, tipo o sistema educacional, o sistema de saúde, que eram informações que eu precisava naquele momento. Mas daí surgiu um movimento também que eu achei maravilhoso, que é o quê? São os grupos de doação e troca de coisas usadas de criança. Não é magnífico? E aí, muitos pontos aqui. Eu acho que talvez essa seja uma grande diferença de morar num país de primeiro mundo. As pessoas não dependerem desse dinheiro, então as pessoas não necessariamente precisam vender esses itens, mas também o jeito que a pessoa que recebe esses itens reage. Então, não tem uma conotação de doação, sabe? De que, você tá me dando porque eu preciso, que às vezes eu sinto isso no Brasil, sabe? Vamos doar para fulano porque fulano precisa. Aqui eu sinto que as pessoas, elas têm uma mentalidade muito ligada à sustentabilidade, à economia circular. Porque se você parar pra pensar num bebê, no primeiro ano de um bebê, gente, eles mudam de tamanho 4 vezes. É de 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12. Então, o tanto. E assim, imagina a quantidade de coisas que você precisa ter, né? De barezinho, de shortinho, camiseta, aí roupa de frio, aí não sei o quê. Então, assim, perde muita coisa. Então, foi tão legal ter essa experiência de poder fazer parte desses grupos. A gente ganhou muita coisa e tudo assim,
perfeito, porque isso é uma das regras do grupo, né? Não pode ser nada acabado. Não pode ser rasgado, não pode... Nada, tem que estar lindo. Então você doa. Então no começo, lógico, a gente recebeu muita doação. Gente, eu recebi tudo que vocês possam imaginar. Berço, mini berço para colocar do lado da cama, bomba para extrair leite, várias roupinhas, casaco, roupa de neve pro Noah, um monte de coisa. E eu achei isso muito legal, assim, pela sustentabilidade da coisa, mas também depois, né, agora que eu tenho um filho de 2 anos e meio, como vai acumulando coisa na casa. Então, que legal, cara, poder passar esses mesmos itens e outros, porque eu também comprei muita coisa, eu ganhei muita coisa, para outras famílias, sabe? É muito legal dar uma segunda vida, sabe, para esses objetos, para essas coisas que, de repente, você não sabe onde vai parar, né? Então, eu acho isso tão legal, eu acho assim, eu me sinto muito privilegiada, sabe, de poder viver essas experiências, e eu acho que é um negócio muito prático que a gente poderia começar, sabe, no nosso bairro, começar com o nosso núcleo de amigas, e eu acho que exige uma mente muito aberta, assim, tanto para quem vai receber aquelas peças, quanto para as pessoas que vão doar, né, aquelas peças. Claro que eu tenho várias peças que eu guardei do Noah, que eu tenho uma caixinha das coisas ali que são mais importantes, mais sentimentais, mas enfim, que eu quero que ele tenha isso daqui, sei lá, 20, 30 anos, mas muita coisa não precisa, né? Então, isso eu acho maravilhoso. E a mesma coisa com livros. As pessoas trocam muito livros, trocam muito brinquedos. Agora, no fim do ano, vai ter uma festinha na escola que é justamente... Bom, não é justamente por isso, mas justamente vai ter isso. Vai ter um espaço de troca de brinquedos. Então, cada um leva brinquedos, né, que de repente não estão mais usando, que a criança já enjoou, e aí você pode pegar outro, enfim. Aliás, a gente teve a experiência de ter essa troca de brinquedo ano passado. Meu Deus, vou até falar sobre isso, não estava na lista. Deixa eu ver como estamos de horário. Tá tudo bem. Eu tô vendo como estamos de horário porque esses dias eu tava gravando um vídeo pra vocês e eu aqui, ó, maravilhosa, empolgada, contando toda uma história. Quando eu vi, a minha memória aqui, eu não sei falar. A minha câmera, depois de 30 minutos, ela para, e ela tinha parado. E eu aqui, ó, maravilhosa, devagando. Então eu fiquei traumatizada, tá bem? Então vamos. Mas o ano passado, a gente foi... Então todo dezembro a Escolinha do Noah tem esse evento, né? Que é um evento de socialização das crianças, dos pais, de fim de ano e tal. Nossa, já posso soltar milhões de outras diferenças culturais. Mas vou focar agora nesse exemplo dos brinquedos. E aí, a professora falou a mesma coisa. Gente, tragam brinquedos que a criança não estão mais usando. E aí a gente vai ter esse momento aqui de troca e tudo mais. E eu peguei vários brinquedos do Noah. Principalmente assim, mordedor, essas coisinhas assim que eram mais bebês, que ele já não estava mais tanto nessa fase. Ou, sei lá, uma naninha, coisas assim, né? E levamos lá para a escola. E aí, o que aconteceu? É muito engraçado, porque a minha mente brasileira, ela pensa diferente. Então eu fiquei assim, como é que vai funcionar isso? Ó, a gente trouxe 5 brinquedos, a gente pode pegar 5? Como é que funciona? Será que é um? Será que o pessoal vai tentar pegar o melhor? Eu fico doida, assim, nesses momentos é muito engraçado ver como a minha mente funciona pelo jeito que eu fui criada, né, pela realidade. Eu acho que, de novo, né, gente, a gente não pode generalizar, mas eu acho que brasileiro geralmente tem, assim, um senso muito de não ser passado para trás, de ficar atento, de estar alerta. Então eu me vejo muito assim. E a galera aqui, ó, em outra vibração. Cara, e aí? Ninguém foi mexendo em nada. Ninguém foi mexendo nessa mesa que tinha todos lá, todos os brinquedos. Ninguém ficou pegando, nem as crianças, nem os pais. E aí, em algum determinado momento lá, a diretora veio meio que falando assim um pouquinho para cada família, tipo, e aí ela chegou pra gente e falou: pessoal, olha, se vocês quiserem pegar lá os brinquedos, podem pegar, tá? Quantos vocês quiserem. Lembrando que é pra todo mundo, né? Então, sei lá, vejam aí o que vocês querem. E, gente, foi tão legal, porque não rolou uma correria, não rolou um empurra-pua, não rolou um desespero pra pegar os brinquedos, sabe? Foi tipo, ah, tá bom. E continuamos ali tomando café. E aí eu achei muito legal, porque ao invés dos pais irem lá e escolher o melhor brinquedo, o que é o melhor, não é mesmo? Eu achei muito bonito, porque eu vi uma mãe
também da sala do Noah, né? Ela é francesa, e ela tava na minha frente. Eu achei muito legal, porque eu fiz exatamente o que ela fez, porque eu achei de uma simplicidade e de uma empatia com a criança, e de realmente colocar o foco na criança, que foi o que? Ela pegou o filho dela e falou, filho, pega um brinquedo aqui, escolhe, o que você quer levar? E aí o menino olhou assim e pegou, sabe? E tá tudo bem. E aí eu achei muito sensível, sabe? E eu fiz a mesma coisa com o Noah. Eu falei, filho, e você? O que você quer? E aí ele olhou assim, ele pegou um carrinho, e aí depois ele olhou assim, aí ele fez assim, one more? Falou em inglês pra mim, mas posso pegar mais um? Aí ele pegou 2. Aí eu perguntei pra diretora, eu falei, a gente pode pegar 2? Ela falou, claro, Bianca, com certeza. Não me perguntou quantos a gente tinha levado. Eu me senti à vontade de pegar 2 porque eu levei 5, né? Então na minha cabeça, não sei, fazia sentido. Mas eu nem precisava dessa justificativa, sabe? Ela nem me perguntou nada. Eu não sei, eu achei, menina, assim, uma experiência tão doida, que é um recorte, mas que mostra muita diferença cultural. E eu acho que é aí, sabe? As pessoas sabem que é só um brinquedo e elas não passam necessidade, sabe, para comprar aquele brinquedo. Elas não é uma grande doideira ter um brinquedo. Talvez isso também tenha a ver, sabe, com a mentalidade econômica das pessoas, de não passar necessidade. Muito forte isso, né? Não é? Então, assim, são algumas das diferenças. E aí, já que eu tô falando um pouco dos pais das crianças, tem uma outra diferença que eu acho muito doida, que é o quê? O Noah faz 2 anos Faz 2 anos que ele tá na mesma turminha, né? Ele começou quando ele tinha meses de vida e ele tá com essa mesma turminha. Gente, eu não sei o que os pais fazem da vida. Não é maravilhoso? Ninguém quer saber. Ninguém pergunta, oi, com o que você trabalha? O que você faz? Porque, na verdade, quando as pessoas perguntam o que você faz, elas querem saber, no Brasil, pelo menos, é a impressão que eu tenho, o que você faz para ganhar dinheiro, né? E é engraçado que aqui já me perguntaram o que vocês gostam de fazer no fim de semana. Então, né, vocês viajam, vocês ficam aqui, vão pro playground, vão pra praia, vão pra montanha, o que vocês gostam de fazer? E é muito doido isso, porque eu não faço ideia do que as pessoas fazem. E não importa, porque na verdade quem tá ali para ser o centro são as crianças. O que importa é a relação que elas construíram. Eu acho isso muito maravilhoso. Esses dias, inclusive, eu fui descobrir que uma das mães é uma influencer daqui da Espanha, ela é espanhola mesmo, mas tipo, da lista da Forbes, assim, de influencers que mais influenciam, sabe? E eu só soube porque ela, de novo, no grupinho agora, recentemente, depois de 2 anos, que a gente tá tudo assim, os filhos na mesma turma, ela se sentiu segura pra falar, pessoal, eu tô competindo aqui, concorrendo a uma categoria de influenciador, enfim, na parte aqui de saúde, bem-estar, queria saber se eu posso contar com o voto de vocês e tal, enfim. E a gente achou super legal, porque foi de uma maneira tão, assim, genuína, e ela acabou ganhando depois. Mas consegue entender? É muito doido, as pessoas não dão carteirada aqui, eu sinto isso, sabe? Que não importa o que você faz, importa como os nossos filhos se tratam, né? Importa como você também trata o meu filho, né? Quando a gente tá ali no mesmo ambiente brincando. Eu acho muito, muito bonito, assim, muito... Eu acho inspirador. Gostaram? Fez sentido? Sabiam de alguma dessas diferenças? Meu Deus, daria até pra uma parte 3. Mas não sei se eu quero fazer uma parte 3 agora. Depende. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber sobre algo específico, escrevam aqui. Amo receber comentários. Leio todos e até semana que vem.